tarde. Estamos começando mais um Diálogo Literário em Ação. Eu sou Kelly D'Antônia Casimiro, né? E o Diálogo Literário em Ação consiste em estar entrevistando autores, escritores, diagramadores, criadores de conteúdo literário, pessoas que estão envolvidas com a literatura. Então, se você é escritor, ilustrador, está trabalhando nessa área e quiser divulgar seu trabalho, manda uma mensagem para mim, que o Diálogo Literário em Ação, ele acontece às quintas-feiras. Vai ser um prazer estar conversando com você. Hoje nós temos um entrevistado, que é o Leandro Luiz. Então, vou falar para vocês também um pouquinho. Eu sou professora, eu sou escritora, eu sou tutora de algumas espécies de psitacídeos, que são aquelas aves de bico torto, que tem 2 dedinhos para frente, 2 dedinhos para trás. É um dos meus livros, Entre Palavras Bicadas, Rimas e Penas, convido vocês a conhecerem. Ele é muito interessante, são poemas baseados em aves reais, em aves que existem, né? Em aves que até convivem comigo, ó. Esse aqui é o Luke e o Lolinho, olha que interessante. Então, vou aproveitar, vou ler um pedacinho de uma poesia aqui para vocês, ó. Ringneck. Sou temperamental, sem igual. Quando me invoco, não me importo. Apareço com muitas cores e muitos humores. Uma beleza sem fim e todos gostam de mim. Hoje a gente vai estar conhecendo um pouco, né, sobre o escritor Leandro Luiz, que tem um trabalho muito bacana, muito incrível. A gente vai poder estar fazendo perguntas para ele aqui sobre o trabalho dele. Enquanto a gente aguarda mais um pouquinho, vou mostrar para vocês mais um outro livro meu. Boa tarde, Ivo, seja muito bem-vindo. Como que vai? Tudo bem? Mostrar um outro livro meu aqui, que é Andressa, Literatura de Cordel. Então, se vocês quiserem, convido vocês a estarem conhecendo, que é uma obra muito interessante. Enquanto a gente está esperando, vou passando aqui, ó. Humano e o Papagaio Fumaça. São livros de minha autoria, então convido vocês para estarem conhecendo. Sempre importante, né, Ivo? Tudo na paz, né? É verdade. A paz é sempre importante aí pra gente. Uma coisa que é muito necessária é nós estarmos em paz. Boa tarde, Leandro. Leandro, vê se você recebeu o convite. Qualquer coisa você me fala que eu te mando de novo. Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Nosso autor convidado hoje é o Leandro Luiz. Boa tarde, Luciana. Seja muito bem-vinda, Luciana, tudo bem? Hoje a gente vai entrevistar o Leandro Luiz. Estou aguardando a entrada. Vou aproveitar enquanto isso, mostrar um dos livros do Leandro, ó. Vê se dá para vocês verem, ó. Na Rota do Natal. Aproveitar que a gente já está na véspera aí do feriado, a gente vai lembrar do Natal também. Muito interessante esse livro. Além dele lembrar uma época muito positiva, né? Agora foi. Boa tarde, Leandro, tudo bem? Boa tarde, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo na paz? Tá? Estão me ouvindo direitinho, né? O áudio Estamos te ouvindo muito bem. Que legal, que prazer, uma satisfação enorme estar aqui com você, querida, e os seguidores que estão acompanhando, espectadores. E fico feliz, estou aqui à disposição de cada um de vocês para poder a gente conversar um pouco. Boa tarde, Wesley. Boa tarde, bora aproveitar. E vamos que vamos começar. Você estava falando na Rota do Natal, né? Ele está por aqui. Isso, vou aproveitar, ó. Muito obrigado por ter aceito o convite, tá, Leandro? E eu vou aproveitar e te apresentar assim, um pouquinho. Ó. Leandro Luiz é carioca, Rio de Janeiro, Brasil. Possui vários livros de sucesso nas categorias ficção, fantasia, romance, não ficção, didáticos. Já vendeu milhares de livros impressos em um ano e milhares de e-books em um único dia. Sim. Aliás, os livros do Leandro é um sucesso, tá, gente? São maravilhosos. Formou-se em física, bacharelado em licenciatura, fez mestrado em engenharia nuclear, doutorado e pós-doutorado em física aplicada. Iniciou-se na docência superior em 2008, em uma universidade federal, e depois lecionou durante 15 anos em uma universidade privada. Além de seus livros, Leandro Luiz é autor de dezenas de artigos científicos, com centenas de citações no Brasil e no mundo. Em seus livros de ficção, é conhecido por construir muito bem os seus personagens e enriquecer o tema com detalhes que fazem o leitor se sentir dentro da obra,
Verdade, tá, gente? Perfeito mesmo. Estou gostando muito dos livros do Leandro. Já nos seus livros didáticos, Leandro Luiz se destaca por falar de assuntos extremamente complexos de maneira fácil e objetiva. Leandro, se quiser completar, falar mais alguma coisa, fique à vontade para se apresentar também, né? Esse cara sou eu, Leandro Luiz. Quem vê assim, né, pensa que, nossa, é muita coisa, né? Realmente é consequência de muito trabalho, né? Então, assim, a gente que escreve, a gente que tem sucesso em determinada área, né? É consequência de muito trabalho. Então, assim, toda essa jornada minha aí que você leu, e leu muito bem, né? Acho que não faltou nada, não. O que faltou talvez não interesse muito, né, para a nossa live, né? Que é mais as partes dos artigos científicos, né? Mas é uma fase da minha vida também, onde me dediquei bastante. E tá aí na internet para quem quiser procurar. Só que lá eu sou conhecido como Luiz, né? Luiz LC. Mas tudo isso aí, realmente, os dados, eu estou aqui na minha frente com os dados da Amazon, né? São mais de 100.000 páginas lidas, né? Já passou, alcancei março, já passou. Foram milhares de livros vendidos no final de semana, livros e e-books, né? Então, assim, é uma carreira que eu tenho construído, né? Tenho tentado me manter por consequência de muito trabalho, muita dedicação. Eu escrevi o meu primeiro livro em 2008, o esqueleto dele, e lancei em 2010, mais ou menos, né? Que é um livro que ele era como se fosse encadernado, né? Foi feito direitinho, registrado, mas ele não era brochura. E, então, assim, são 15 anos, né? Que eu estou, depois que eu lancei o meu primeiro, e eu já tinha uma experiência já na escrita de artigos científicos, né? Então, acho que isso me ajudou bastante. Mas é isso aí, esse aí sou eu, né? Não é fake. Procure no currículo Lattes, nos lugares aí que vocês vão encontrar na Amazon, vão encontrar meus livros aí. Muito trabalho. Hoje mesmo eu estava trabalhando no lançamento do mais novo livro de Chernobyl, só que eu estava trabalhando na versão internacional dele. E é um prazerzão estar aqui com o Kélida. Eu assisto de vez em quando as lives, eu entro, eu acompanho, né? Muitas vezes não dá para acompanhar no momento, a Rita Terra, mas eu acompanho depois. Eu vou lá no Instagram de determinadas pessoas e dou uma olhadinha para ver como é que estão as coisas. Porque é muita correria também, né? A nossa vida é cheia de trabalho, muita coisa para estar fazendo, né? Então a gente vai ver um pedacinho, ver um pouco, e a gente troca uma ideia, é isso que é importante. Ótimo. Obrigado, Luiz. Isso. Você falou do seu primeiro livro que você publicou. E quando você pegou esse primeiro livro nas mãos, qual foi a sua sensação? Conta pra gente aí. Então, esse primeiro livro é um livro didático, né? Então, assim, eu sou bem conhecido um pouco aí na internet pelos meus livros didáticos, tá? Depois eu comento como que eu comecei a escrever livros de ficção. Então, o primeiro livro didático foi o Introdução à Física Radiológica e Equipamentos Radiológicos. Assim, é um livro verde, ele é grande. Eu não separei, ele não está por aqui, né? Deve estar por aqui por trás. Ele é um livro mais ou menos de um tamanho A4 aí. E eu sempre estava vendo no computador ali, né? E a primeira vez que eu pedi na época para fazer, né? Numa gráfica, e quando que eu peguei esse livro, assim, pela primeira vez, é a sensação de todos os outros, vamos dizer assim, né? Eu estou aqui com o mais recente aqui em minhas mãos, né? Impresso, que é o Alquimia do Amor, que está aqui, né? Então, assim, é a mesma sensação, Kélida, quando eu peguei a Introdução à Física Radiológica e o Alquimia do Amor. Dizem que ter livros, filhos e plantar uma árvore, né? Então a gente tem uma tríplice aí, né? Tá ligado, esse triângulo aí. E realmente, eu não tenho filho ainda, mas só que a sensação é única quando você pega o seu livro, quando você está ali passando horas de dedicação aqui na frente do computador, né? Ou então, na época lá, escrevendo, né, na datilografia, quem já utilizou. E quando você vê o livro, você sente o cheiro, parece assim, você sente o cheiro mesmo. Você olha, vê as páginas, você vê aquilo, nossa, é uma sensação muito boa. Aí, Alquimia do Amor. Tá vendo? A novela Alquimia do Amor, tá aqui. Então, assim,
é uma sensação muito boa, mesmo inexplicável, né? É um paradoxo aí, porque pelo menos a minha experiência, quando eu estou escrevendo um livro, né, quando já está bem no final, né, assim, de tudo, né, não vou falar só da escrita, é um paradoxo, porque assim, eu já não aguento mais olhar para ele, entendeu? Eu costumo ler os livros aí em torno de 50, 80 vezes antes de lançar, entendeu? Assim, então, assim, bastante vezes que eu mesmo faço a diagramação, então tu vai sempre lendo, revendo, e aí chega um certo ponto que eu já não estou suportando. Eu saio assim, já saio, às vezes preciso ficar 1 hora mais ou menos aí para poder me desacelerar. Ontem mesmo foi um dia desse, ontem, que eu precisei ficar 1 hora mais ou menos assim para me desacelerar, né? Porque eu estava trabalhando na versão em inglês aí do Chernobyl, do 24 de Chernobyl. E a sensação é muito boa. É como plantar uma árvore, já plantei aqui, né? Eu tenho bastante plantas aqui, aí você planta ela pequititinha, ela vai crescendo, aí tu olha, nossa, nasceu uma flor, olha que legal, a flor dela como é que é, o cheiro. E o livro é a mesma coisa, o cheiro, você vê também, você acha os errinhos de vez em quando, você fala assim, poxa, como que isso passou? Fala, nossa, como que isso passou? A gente tem revisores aqui, né, e tem também a inteligência artificial que ajuda bastante para revisão também nossa aqui na Livro Leandro. E tem revisores também, tem eu também, então, e ainda passa alguma coisa, tu fica, poxa, como que isso passou? Uma sensação muito boa. Inexplicável. Verdade. Às vezes acontece passar alguma coisinha, mas também é só um mero detalhe também, né? Não é nada que interfira na obra, né? Em minhas obras, né, nunca passou algo assim que eu tive que recolher, ou então algo desse tipo, não, tá? O que já aconteceu é de ter que atualizar o livro por conta de alguma normativa, né? Como eu trabalho muito com a parte didática e com a parte relacionada à radiação, então, às vezes, né, tem alguma norma, né, alguma normativa que muda, né, atualiza, e você tem que atualizar também.